Fala galera, está no ar o Salvos Cast, que é o seu, o meu e o nosso podcast cristão. Eu sou o Lucas, nós estamos aqui com o Pedro, oi, com o Matheus, olá, com a Becky. Olá, gente! E o nosso entrevistado, nosso convidado especial de hoje é o Major Nelson. aleluia! E hoje, pessoal, o assunto, ele pesa 1 tonelada. O assunto ele é mais pesado que eu. Lá vem ele com esses assuntos, viu? Tira as crianças da sala. Tadadadã. Abaixa o volume se você estiver ouvindo o Salvoscast num lugar público. Eita. Põe o fone, tá? Porque hoje nós vamos falar de uma coisa que está no filme, mas também tá na série, no seriado, lá no seu Netflix. No teatro? Tá no teatro, tá na novela, tá nos desenhos. Ah, até Ó, no mangá, tá, né? tá no mangá, tá nas músicas, tá na internet, tá entrando na vida dos cristãos. Hoje o assunto da vez é pornografia. Pois é, a gente vai falar de pornografia. O que vocês acham, galera? É um assunto complicado, né? Porque hoje em dia, até no leite que a gente compra, se marcar tem algum tipo de pornografia escondida. É onde você olha, se você não tomar cuidado... É difícil? Tá difícil, tá difícil. Matheus, é complicado? Hoje a gente é bombardeado, né? Muito com essa questão de pornografia, né? E sensualidade, então eu acho que está muito encurtido, infelizmente, nas nossas mídias digitais, né? E acaba entrando na nossa casa, né? Querendo ou não, infelizmente, você assiste uma propaganda... Você liga um filme no Netflix... Ah, meu Deus. Do nada, o casal tira a roupa e vai pro vucu-vucu. O E Netflix os bumbuns estão de fora. Respira, bumbum! Respira, bumbum! Não, Netflix é fácil, filho. YouTube. Google, vou procurar o que quer dizer alma. Aparece um monte de coisa. Pois é, Becky. A verdade é que agora é mais temprana idade, né? A gente tem pessoas nuas, os desenhos tem mulheres com escotes mais Nossa, pronunciados. cara, o que tem de calcinha nos Cara, bumbum, nos incrível. desenhos. Não, e agora as propagandas, de fato, eu me lembro na Bolívia teve uma vez uma propaganda que foi assim, super polêmica, porque literal era uma menina que estava promocionando sofás de couro, só que a menina, a propaganda inteira estava nua. Oi? 000 de roupa. Nua, zero. E ela fazia poses, lógico, somente para cobrir a parte do peito e a parte das pernas, mas ela estava nua totalmente. E ela falava assim, Corimexo 100% couro. E a menina estava nua. E a menina saiu dizendo que não, que era normal, que era arte. Mas Ui, foi o que tal do não era artístico. arte. Rapaz! Isso passava desde as 7 da manhã até as 23 horas, assim. Que horário, isso. todo o tempo inteiro. Por isso que eu falo, tira as crianças da sala. Major Nelson, obrigado pela sua presença. Eu já vou pedir para o senhor introduzir um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Major, o que é pornografia? O que a gente falou, a Beck falou um pouquinho sobre essa questão de mas não é pornografia, é arte, não é arte, é erótico, mas não chega a ser pornô, é só um erótico, mas o que é pornográfico, o que não é? Vamos dar nome pros bois. Eu acho que é muito interessante a gente lembrar que na Bíblia a palavra pornéu é muito mais comum do que a gente acha. Ou seja, tem pornografia na Bíblia. Pornéu é uma palavra que se refere a pecados específicos, na Bíblia se traduz por prostituição, mas na verdade ela se refere, o termo grego nas escrituras se refere a todo tipo de vício sexual. A todo tipo de vício sexual. Isso quer dizer, a toda aquela prática sexual que não foi projetada por Deus para satisfação e realização do ser humano. É o tipo de sexo que é doentio, que é enfermo, que não satisfaz. O problema do pecado é justamente esse. Ele promete, mas ele não cumpre. Ele atrai, ele brilha, mas ele mente. Então, quem fica escravo de algum vício sexual, na verdade, ele serve um senhor muito
muito cruel, que pede tudo dele, Certo. que não dá o que prometeu e que depois que usou a pessoa, joga o que restou dele, o lixo, o bagaço. Então, pornografia, nos últimos séculos, a gente pode chamar de todo tipo de produção, seja literária, então você pode ler Você pode ler pornografia. você pode ouvir, Ó o pessoal que né? gosta de 50 tons de cinza aí, tá? tá? Veja bem, quando você hoje tem um reverso, porque antigamente nós tínhamos a ditadura do vídeo, do visual. Certo. Hoje em dia, nós voltamos a ter uma ascensão do áudio. Então, muita gente fica escutando Spotify, você entra no metrô, as pessoas não estão necessariamente vendo alguma coisa na telinha, mas elas estão ouvindo. Então, qualquer áudio, né? E aí você vê na década de 80 e 90, aquela explosão que houve de ligações pornográficas mesmo, né? De meninas que ficavam do outro lado. sim. A pessoa pagava para uma empresa na Rússia, discava um número na China, seja lá onde Meu for, Deus. e a menina atendia e cobrava contas milionárias. O pai chegava em casa e descobria que o filho criança, ou a filha, ou adolescente, tinham ligado. Hoje em dia acontece uma segunda onda através dos nossos aparelhos de celular ou seja lá o que for, que são portáteis e prometem uma privacidade para a pessoa. Por E isso que o também pessoal tem que ouvir Salvoscast e não coisa pornográfica. e também Vai ouvir Salvoscast. é claro que existe o que a gente, quando fala de pornografia, as pessoas já pensam em imagem. Mas, Sim, sim, né? sim. Tá certo? É, Então, vem na mente. filme, imagem. Agora veja bem. nudes. Agora veja bem. O objetivo da pornografia é causar uma excitação de natureza sexual. Tá bom? Sim. Então, ela é criada com esse objetivo. A sexualidade é uma bênção de Deus. Ela deve ser manifestada dentro da humanidade. Então, por favor, não vão pensar que ao combatermos pornografia, estamos combatendo o exercício sadio da sexualidade humana. Pelo Sexualidade é contrário. uma bênção de Deus. Ô, glória! Agora, a pornografia é uma exploração suja, indevida, e que leva não apenas à insatisfação, mas leva a uma deformação da personalidade humana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Certo. no decurso do nosso podcast, Certo. tá bom? Agora, eu tô reparando o seguinte, só porque o Majordão, você não deu uma buzinada até agora, né, Matheus? Tá com medo, né, Tá Matheus? com medo de buzinar pro Major! Não, isso bem, a gente perdoa ele, né, não, Pedro? Ó, o assunto tá pegando, ele tá ficando até nervoso. Já me botaram na fornalha agora. Tá até vermelho, bichinho. Tadinho do Matheus. Agora, Major, fala uma coisa pra gente. Século XXI. A gente está sendo bombardeado de todos os lados por pornografia. Você liga o Netflix pra assistir um desenho. Eu fiz isso esses dias, viu, gente? Eu fui assistir um anime novo que tinha estreado. E aí, tipo assim, do nada, uma das primeiras cenas mostra a menina lá de calcinha. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu fui assistir um anime de aventura. Eu acho que Saiu eu um sei que bumbum anime é com isso. Eu acho que calcinha. eu tentei assistir ele Aquele ontem. dos prédios. Sim, que tem uma coisa Putz, aqui. Sim, esse daí primeira cena, a menina Sim, aparece de sim, calcinha. sim, sim. Vai se lascar, cara. O cara que Ah. escreve história, onde na primeira cena a menina aparece de calcinha, vai o quê, gente? Nada conta, porque os caras aparecem com máscara matando todo mundo. Isso que é verdade. Não, isso não tem ultimamente, problema. a Não, pornografia sim, mas é- assim, O problema é os a bumbum questão de fora. é depois, logo no É que, segundo. a verdade, ultimamente, o tema da nudez das pessoas é um tema de marketing, né? Você quer ter audiência, você tem marketing. E isso é por uma das razões que você encontra de uma das séries mais famosas do mundo, que foi Game of Thrones. Que as primeiras 4 temporadas, os 70% dos episódios Era pornô. era pornografia. Era super, assim, a flor da pele. Só que depois do recorrer, você vê que depois da temporada 3, vocês são muito fãs, não me matem, por favor. Até onde eu lembro é assim. Depois da temporada 3, você vê que o nível das imagens pornografias realmente vai diminuindo até ser tipo um 20% para entregar a história.
Porque o que envolveu primeiro as pessoas foi o marketing da nudez dentro da... O pessoal comentava assim, gente, vamos da assistir Game of Texas. Thrones. Por quê? Porque é legal? Não, porque tem mulher pelada, tem cena de Bom, sexo. eu não sei, mas assim, era muito explícito. Muito Não, Game of explícito. Thrones E realmente é precisamente pesadíssimo. precisamente foi um tema de marketing que se fez. E agora é assim, gente. Você tem que ter películas com nudez, senão o povo não assiste. Inclusive, mandar nudes, de certa forma, é enviar pornografia produzida em casa. Mas Vamos falar sobre isso. mas já mais fala tarde, pra tá? gente, tem Lembre-se como que fugir o dela? objetivo da pornografia é causar essa excitação. certo. Né? Então, a gente precisa lembrar que está falando no momento aqui do podcast para o público brasileiro. Sim. Mas a gente precisa lembrar que essa não é a realidade no mundo todo. Eu tenho uma prima que justamente vocês estão falando de anime, estão falando de mangá. Game of Thrones, 50 Tons de Cinza. Não, eu estou falando de lá da realidade tá, no ok. Oriente, Japão. né? De drama, Sim. K-pop, J-pop, né? Do Japão, né? Existe uma modalidade de mangá chamada hentai. E não é só mangá, é também anime, chama hentai. São definidamente pornográficos. Eles são, Por essência. eles são mercado pornográfico no Japão. De anime, No assim. entanto, quando você assiste uma TV no Japão, depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos e vem para o Brasil, foi o que aconteceu com uma prima minha que voltou de lá do Japão, ela ficou escandalizada, porque ela falou, olha, no Japão tem um monte de Sim. manifestações assim, esquisitas, mas na TV não tem. Então nós estamos aqui na cultura ocidental, e a gente pode falar do Brasil, sendo bombardeado a ponto de ficar banalizado e a gente achar que é normal. Verdade. Tá? Então Sim. veja bem. Tá aí a eu- Globeleza dançando pelada há quantos anos pra provar? Mas veja bem, a gente tem criança que já cresceu. Né? Eu tenho, o mais velho tem 20 anos. Né? Mas eu tenho uma experiência que é a seguinte. Eu sempre fiz questão de sentar com os 2 filhos e assistir os programas infantis com eles. Para o quê? Para comentar. Então, às vezes, e alguns programas eram muito legais para criança mesmo, né? Na época deles passava aquele trenzinho inglês lá. Ah, tá, o Bob. O Bob Construtor. Bob Construtor. passava Fala, em agora trenzinho, fala, Andrés, ele é o quê? Pô, Tiozão, né? Não, eu tenho filhos, dá licença. Passava Caiu. O problema não é o problema com as crianças que eu tinha não era na exibição do programa infantil. Eles eram feitos no Canadá, Inglaterra e outros lugares para o público infantil. Mas entrava a propaganda, então Sim, vinha propaganda de mulher bebendo cerveja. Então eu comentava Recorde. com os filhos, Recorde olha, nós mundial. estamos vivendo uma mudança mercadológica. Claro que eu não falava nessa língua pro menino. Ah, não, porque já tô imaginando. Não. Eu tô imaginando. A buzina! Solta a buzina, Matheus! Mas eu tenho minhas dúvidas. eu estava do lado dos meus filhos, olhando com eles a propaganda e dizendo assim, antigamente, quando eu era da idade de vocês, propaganda de bebida não passava mulher consumindo. Não, e além que pode não A passar no horário propaganda das está crianças. voltando os seus recursos milionários para conquistar o público feminino. E aí aparecia propaganda de outra cerveja com as mulheres sendo vendidas como produto, né? Com um padrão de beleza, quase desnudas. E aí a gente tinha que Servindo comentar cerveja de pros novo. homens. Exatamente. Então a gente tinha que comentar as Verdade. duas veias Verão? de mercado, né? Putz, tô Né? lembrando Então a dessa gente propaganda. começa a trabalhar essa questão junto com os filhos. Eu, pessoalmente, tive muita dificuldade pessoal, sim, com pornografia. É um tema que, para mim, é importante falar, porque eu, né, tive problemas pessoais, né? Então eu fui exposto a isso ainda no meu ensino fundamental, por amigo que levava, na época era revista, né? Não era. Hoje é mais Playboy. fácil, todo mundo compartilha
no WhatsApp o link fácil. do, né, tá certo? Naquela época ele tinha que levar a revista quando a minha mãe não tava vendo e mostrava, né? Só que é assim, na sua adolescência ou pré-adolescência, se você já é uma pessoa que os seus hormônios estão funcionando, eles respondem. Tá? E aí começa o problema que eu vou falar depois, né? Vocês têm a sua parte, mas eu vou falar sobre a questão de como se torna vício. Não, já que o senhor falou, Major, deixa eu já... Mas assim, tem como fugir dela, assim, tipo, se blindar? Tipo, não, eu nunca vou ver na minha vida porque eu fiz isso e... Não, eu acho que não. Não tem como. Então, por exemplo, com os meus meninos, eu trabalhei de outro jeito. Conscientização. Assistindo a TV junto com eles, é claro que não era só pornografia, né? Não, Tinha a era questão da aquele- bebida, Sim, sim. tem a questão do fumo, Tem né? outros jeitos Você pega também, algumas né? novelas, por exemplo, e você não precisa assistir a novela, você assiste a chamada. Quando eu pregava, às vezes, eu pregava em cima de algumas novelas, porque eu sabia que na minha congregação tinha gente que assistia a novela. Eu Noveleiro não de precisava carteirinha. assistir a Olha os novela. noveleiros Eu aí, assistia a gente. chamada. Dá uma buzinada pro noveleiro, Eu assistia Matheus. a chamada, tá certo? Né? E na chamada eu já sabia o contexto. Se arrepende, Né? já sabeu. Agora veja bem o que Ô, acontecia. Glória. No contexto da novela, apesar das grandes campanhas antitabagistas, o personagem fumava. Sim, sim, sim. Porque era cool. A personagem bebia bebida alcoólica branca, bebida alcoólica cor de carvalho, bebida alcoólica cor de suco de uva, mas era alcoólico. Né? Alguns se viciavam em jogo, Sim. alguns personagens se viciavam em drogas. Não era necessariamente tão explícito, mas quem assistia Sim. sabia do que se tratava. Compreendia, Sim, dava né? a se entender. Na novela contexto. ou nas histórias, uma coisa que eu falo e não está aqui no contexto de pornografia, mas uma das coisas que a gente percebe, essa manipulação da mídia na gente, é que assim, fulano é casado com ciclano, Beltrano é casado com ciclano, mas Beltrano machuca ciclana e Beltrano é infeliz com o ciclano dela. Então eles se encontram por acaso e eles se amam e é aquela paixão, e a pessoa assistindo a novela fica torcendo pelo adultério. Sim. Acha que tá verdade. certo. Eles acham na novela Se eu que resumiu o 90% das casal... novelas. Rapaz, você sabe que eu tô assistindo a vez? Já história era essa? Mas não é só na novela, é no filme romântico. Sim, sim. Sim, é verdade. Tá certo? Então, isso que eu não é no assisto filme filme feito romântico. para adolescentes. Aquele- Filme de adolescente não é assim? Menina namora com menino e não sei o que mais. Aí aparece... É uma almofadinha malvada. O que eu acho mais é assim, O fofinho que é super meigo, a o menina cara- que... Não, aí, o cara vai se comprometer, o cara tá noivo. O cara tá noivo, assim, beleza, da vida. Só que se apaixona por outra menina, deixou a noiva e a noiva é feliz, cara. Isso não existe. Só por Jesus. Não, querido. Isso então, não existe, legal, eu me Beto. desviei do assunto, mas ao mesmo tempo estou chamando a atenção para o poder da mídia. Então, o que eu acredito é assim, nós não vamos ficar livres disso, tá bom? Nós não vamos conseguir livrar os nossos filhos disso. Eu tenho um amigo meu, muito querido, eu era solteiro ainda, ele tinha filhos pequenos, 2 filhos, depois teve mais filhos, mas ele fazia questão de poupar os filhos de todo tipo de pornografia. Muito bem, isso é louvável, mas a gente não pode, na cultura brasileira, ser ingênuo a ponto de dizer que não vai haver essa exposição. Nunca vai ver. Infelizmente, nossa cultura está impregnada. Eu não estou dizendo que a pessoa ser bonita, a pessoa ser atraente é ruim. Não estou dizendo. Mas estou dizendo que a gente olhar com malícia e a pessoa se produzir para provocar o olhar com malícia, as duas coisas estão na nossa sociedade. Tá? Então não é só
Ah, homem não presta porque ele olha com malícia. Mas, Homem safado. tem gente... Todo homem é safado. Mas tem gente que Vai é virar meme isso homem, aí, todo homem é safado. mas tem homem e mulher que se veste de verdade para provocar. Sim, sim, sim. Então, isso é ruim. Não é ruim a mulher ou o homem se produzir e sair elegante, bem vestido, tá bem? Agora, vestir-se para provocar é perigoso. Agora, Major, fala uma coisa pra gente. O senhor falou muito da questão de ser impregnado. Então, só para terminar, então eu acho que a gente tem que estar primeiro consciente e começando dentro da nossa família, a gente tem que trabalhar com nossos filhos para conscientizá-los do perigo da pornografia. No meu caso, como eu tive essa exposição, meus filhos sabem do meu testemunho. Eu falo isso no púlpito de cada corpo que eu já dirigi. Eu abro o jogo no púlpito. Tem soldado que vem depois falar assim: nossa, o senhor me deixou vermelho, major, porque ninguém fala assim do púlpito. Mas a gente tem que falar. Sim. Ou a gente abre o jogo, ou depois a gente vai ficar catando os cacos. Né? Então eu acho que púlpito é lugar. Eu estou falando num púlpito agora, para mim. Né? Estou falando num podcast, mas é público. Sim. E está indo com o selo do Exército de Salvação. Então eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que encarar, é um assunto sério, sim, afeta meninos, afeta meninas, tá? Vai afetar a sexualidade deles, vai afetar a expectativa deles para casamento, vai atrapalhar? Vai atrapalhar sim. Pode causar vício? Pode, e a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, Major, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor falou muito de ser muito cultural no Brasil, ter essa super exposição do nu, do erótico, do erógeno, do pornográfico, né? País do carnaval. Então. Cultura do... país do carnaval, né? Não preciso falar muito mais que isso. Não. Eu vou mandar meu nudes aqui, porque assim, o corpo é meu, então isso não é pornô. É meu corpo, eu mando o que eu quiser e tal. Beleza? No artístico, que até certo ponto eu concordo que existe de fato no artístico. Também concordo na existência, sim. Mas também existe aquele que não é no artístico. Mas o limite é tênue, e hoje na legislação, você é esposo de advogada, você sabe disso. Uhum. A interpretação ainda tem pontos que não são exatamente objetivos. Certo. São subjetivos. Então a gente não pode ser radical, mas a gente tem que ser precavido e cuidar dos nossos. Não só nossos filhos de carne e osso, mas também de cuidar da nossa juventude. Sim. E não só daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que estão de alguma maneira dentro do âmbito da nossa influência. E aqui não é fazer lavagem cerebral, não é caçar as bruxas, mas é contribuir de uma maneira positiva na formação dessa nova geração que está aí. Tá, Major, mas aí o nosso ouvinte está lá ouvindo o senhor falando, a gente comentando, a gente fazendo piada e tal. Aí ele fala assim, pô, beleza, o pessoal tá falando aí, eles estão errados. Pornô é legal, eu assisto, não me causa nenhum mal, eu assisto num... Oi? Dá as estatísticas para eles. Eu ia voltar depois nas estatísticas. Não, dá as estatísticas. Você quer que eu dê as estatísticas primeiro? Por favor. Tá bom. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou falar sobre a questão do vício. Não, eu ia adiantar um outro ponto aqui, mas beleza. Tá. Vamos lá, pessoal, seguinte, a nossa produção aqui ela é muito competente. Ela fez Valeu, uma produção! Isso aí, produção. Mais café e mais pizza no próximo, mas tudo bem. Mas é o seguinte, eu achei os dados um pouco assustadores, tá? Eu achei assustadores. Vamos lá. 79% das pessoas com idade entre 18 e 30, ou seja, é você que tá ouvindo a gente, viu, jovenzinho? É com você. 79% confirmam que assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. Mas temos que dizer também que não são somente homens, tá? Não, é homens e mulheres. E 29%, quase 30, tá? Um em cada 3 e... corta os pedacinhos. 3 e uma perna. Dizem que consomem pornografia diariamente. Então, pessoal, vocês estão assistindo pornô todo dia, que a gente sabe, viu?
A gente sabe que vocês estão assistindo. Uau. Pois é. 1 em cada 3 de vocês. Se tiver 3 sentados ouvindo junto, um dos 3 tá assistindo pornô. Olha um pra cara do outro e vê quem ri primeiro. Coloca aí, coloca Boa, no... Pedro. Boa. Olha um Escreve pra cara nós do... aí. Quem tiver com a mão amarela vai assistir o pornô hoje. A mão amarela aí. A mão amarela é... Ô, primo, a gente tem que fazer piada. 54% dos homens cristãos, não tô falando de homens não cristãos, tá? Tô falando do pessoal da igreja que tá lá, tal, bonitinho. E 15% das mulheres cristãs admitem que consomem material pornográfico, Uau. tá? Eu quero chamar a atenção para essa palavra, que eu quero voltar a ela, tá? Consomem. Consomem. O objetivo da pornografia é tornar-se material de consumo. É consciente de quem produz, tá? Vamos lá, 36% dos que assumem que consomem a pornografia acham que não é pecado. Não é normal, é normal. Você sabe por quê? Eu assisto meu pornozinho aqui, tá tudo não certo. tira pedaço de ninguém. Não machuquei Ele ninguém, tá não pagando, roubei. ele não Isso. tá tocando ninguém. Ele está usando, muitas vezes, por exemplo, usar um hentai, que é o pornografia. Não é nem pessoa de desenho verdade, é um japonês. desenho. É um desenho. Então, essas são desculpas. Calma lá que a gente vai dizer o que vai acontecer Vamos com lá, a pessoa. segue, toca o barco. Olha que vai ficando feio. Só 18% acham que são viciados. Ou seja, ninguém assume o vício. É tudo viciado, tá tudo preso nisso, usa todo dia, mas não assume. Tudo bem, vamos lá. A maioria não procura ajuda do líder espiritual, seja um líder da igreja, seja um pastor, porque não quer ser julgado, tem medo. Mas não é só isso. É o que Você também, não vergonha. colocou nas suas estatísticas aqui, mas há um número assustador percentual de pastores que utilizam pornografia. Ou Tá? seja, Há pesquisas oficiais que foram levantadas, gente séria, tá? E que descobriu um percentual, como se diz, sensível, de ministros religiosos que são adictos, sim. Eles são ou seja, são viciados. viciados. São viciados. São viciados em pornô. Tá? Vamos lá. Complicado, tá? Não estamos falando só do membro da igreja, Agora, vamos do deixar. jovenzinho, não. Não, mas vamos deixar mais feio ainda, Major. Seguinte. Não. Não, agora vai ficar feio. Vai Cerca- colocar no fogo? Não, Fornalha. Fornalha. Vocês querem Fornalha. ver, ó. 10% das crianças com 9 anos Uau. já viram pornô. É claro. Tem No tudo. Brasil, já Cara, desde deixa- a barriga da mãe tá vendo. Pega 10 crianças, uma já viu, de menos de 10 aninhos, uma já viu pornô, tá? E 20%, 27%, ou seja, uma em cada 4 das crianças até 12 também já viu pornô. Você vê o aumento da escalada? Considerável. 10%, Pra até 27. 9 anos são 10%. Quando fez 12 anos, 3 anos depois, já são 27%. Tá? Pois é. Então, Quase agora, veja Depois bem. desses dados eu só E- digo uma coisa, eu não digo nada. Não, veja bem. É aí que a gente tem que dizer. Diga lá então, Tá? Major. Então tem duas coisas e vocês me ajudem a lembrar. É que isso é gravado ao vivo, tá, gente? Tá? Que não tem um Ao roteiro. vivo tem que ter erro. Produção, Tem- ajuda nós. Tem um roteiro, mas esse roteiro não é muito fixo. Não, a gente vai... É por isso que é o legal do podcast, tá bom? Então a primeira coisa é que é um mercado. Sim. E a Consumo. segunda coisa é que é vício. Opa. Tá? Então as e a duas questão coisas. de ser tá? pecado? Você Tá, vai pera tratar- aí, vai- calma lá. Eu não- Tá bom, vamos Deixa eu esperar. falar primeiro da questão. Primeiro mercado de então, mercado. Major, foca no mercado, diga lá. O Robert Street, que é charado nosso... O Roberto Ruas? É charado nosso comissário aposentado na Inglaterra, né? Ele não é o nosso comissário. Ele escreveu um livro traduzido para o português por uma igreja batista. Ele fala que o pessoal que estuda o vício sexual descobriu que o prazer que é obtido pela pornografia é como se fosse, ele injeta no nosso sangue, no nosso organismo, um tipo de hormônio que traz gratificação, tá bem? Então esse hormônio precisa ser colocado cada vez em doses maiores no nosso organismo. O que significa o quê? Que a pessoa começa normalmente vai começar com isso, tá? Muitas vezes não é assim. Muitas vezes começa com uma violência sexual,
na prática a pessoa é abusada. Não estou falando disso. Estou falando do caminho normal da pornografia na vida de um adolescente de família. Né? Certo. Então ele é exposto a uma pornografia que causa excitação sexual, pode ser menino ou menina. Tá? Ele é atraído pelo que ele ouve, pelo que ele vê, né? Pelo que ele às vezes pode até sentir, porque a gente hoje em dia tem o quê? Como é que chama esses óculos aí de realidade virtual, né? Tá certo? No Japão, por exemplo, tem boneca em tamanho real, né? Que a pessoa veste e a pessoa despe. É né? sério isso? Tá? Mandaram um vídeo que parece que eles estão confeccionando da cintura para baixo de mulheres, essas coisas. Isso não é necessariamente japonês, já é mercado europeu, Sim. russo. Então eles descobrem um nicho de mercado. E a tal boneca inflável? Isso aí já era. Pois é, agora é uma boneca inflável moderna? Essa já era, tá? Agora é um manequim? Então é muito Sim. complicado, né? Porque é feito Cara, com isso é muito material tosco. soft, Isso é né? tosco. Parecido com toque humano. Então eu estou dizendo que não é só mais ouvido e olhos. Com a realidade virtual se trabalha com essa tridimensionalidade, né, virtual, e com as bonecas que se fabricam aí, o pessoal fabrica realmente contato em 3 dimensões, né? O que acontece com o organismo da pessoa é assim, começa com a pornografia leve, tá? E ela se satisfaz com aquilo. Né? Só pro pessoal que tá ouvindo, Perdão, Major, o que é uma pornografia leve? Uma pornografia leve é olhar a menina de biquíni. Tá. Né? Tá certo? Ok. Ou As aquela. propagandas de lingerie no Instagram, aí Ou ó, aquelas meninas que desfilam nuas, mas estão cobrindo o seio, não dá pra ver as partes íntimas, né? Aliás, é uma coisa que eu só abro um parênteses aqui, a gente sempre ensina aos filhos da gente a não deixar ninguém tocar justamente na parte do maiô, seja menino ou menina, né? Essa é uma coisa que a gente sempre ensinou e é um princípio muito importante, né? Para qualquer criança. Porque ser exposta também causa danos. Sim. Ser explorado também vai causar seus danos. Com né? certeza. Então, a gente vê, por exemplo, anúncios hoje de instituições de proteção à criança dizendo pra gente, como pai, tomar cuidado com a imagem que a gente posta da nossa criança na Sim. internet, Sim, porque claro. a gente põe a imagem da nossa criança, por exemplo, Pedro é pai de uma menina que tem quantos anos? 7. Sua menina pode, de repente, ir para a sua terra natal, lá em Cubatão, e vai pra praia, tá certo? E ela vai só de calcinha. E o Pedro posta uma foto dela. não pode. Não. Né? E aí vai passa alguém foto. e rouba a imagem, capta, né? A sua imagem e usa. Acontece, tá? Sim, sim. Então a gente hoje tem que ter, infelizmente, um sensor. É complicado, tá? Mas a partir do momento em que essa pornografia leve cativa a pessoa, ela se precisa de torna uma mais viciada. pesada. Né? Então ela vai usar para, posso falar aqui? Opa! Masturbar-se, né? Para excitar. Se não falar, o Matheus toca a buzina. bom? É exploração, Então, filho. né? Ô, Matheus, Então- vai chamar toca a buzina. Então veja bem, essa pessoa fica fantasiando em cima do que ela vê, Sim. tá? Aí ela passa das fotos para os vídeos. Sim. E os vídeos começam a se tornar mais pesados, as fotos se tornam mais pesadas, né? Certo. Os modelos já não são necessariamente aquelas coisas idealizadas, bonitas, mas o sexo começa a se tornar mais intenso e até mais deformado e violento. E aí vai passar para as opções de bestialidade, né? Fotos ou vídeos ou Crianças. sons de gente fazendo com bicho, Com criança. né? De atos de violência, né? de usar instrumentos que machucam nos órgãos das outras pessoas. Olha, se é para censurar, depois você censura Não, também. quem censurar o Tá quê? bom? Mas eu estou dizendo... Um de cada 3 deles assiste isso Eu aí. estou dizendo que vicia
Só que é como qualquer droga. De fato, tem um estudo que diz que a pornografia faz no corpo humano o mesmo que a cocaína faz. Exatamente, é isso que eu disse Como agora. assim, Beck? Vocês entendem que Age como se fosse uma droga. age como se fosse uma droga e Ah. é igual que a cocaína. Por exemplo, você com a cocaína começa primeiro com uma dose, depois tem que ir acrescentando a doses até passar para outra droga, né? Com a pornografia Até que você tem uma é a overdose. mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa interessante aqui... Fala mais alto. A gente estava aqui pesquisando, enquanto a gente vai falando, a gente vai A pesquisando. produção é A boa. produção tá forte Nos aqui. dá uns dados aí. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. Assim diz o G1. Estudo divulgado pelo canal Sex Hot mostra detalhes do consumo pornô no Brasil e preferências ao público. Precisa incluir mais ou menos uma idade de 23 anos ou coisa assim do tipo. Mas a questão é, o que chamou a atenção nossa é esse 22 milhões de pessoas. Isso são as pessoas Que que falaram. assumem. Exato. É claro que quem usa através da internet, a pessoa não é ingênua, ela sabe disso, mas ela faz achando que pode esconder, né? Então a pessoa, fica o endereço dela, fica o registro dela nos sites, e aí a resposta vem quando, por exemplo, vem propaganda, vem anúncios, vem correspondentes a essas pesquisas e essas preferências dos seus consumidores. Quer dizer, esse ocultar a sua identidade não funciona muito bem, tá? Você não consegue se esconder. Ou seja, você aí que é um dos 3 que tá ouvindo e que tá assistindo e que é viciado, a internet sabe que é você. A internet sabe e ela vai explorar. Então, o problema é que isso vai afetar a sua sexualidade, Como? vai afetar a visão de como você se satisfaz, Certo. vai afetar a visão de como você vai lidar com a sexualidade do seu cônjuge, pode, infelizmente, também influenciar, tá? É caso muito sério, também como você lida com a visão de adolescentes, que você lida na igreja, do filho de outros, que você lida na igreja, e até dos seus próprios filhos. Porque se você fica impregnado disso... A boca fala do que o coração tá cheio. Não é só a boca. Outras Você coisas tem um também. dispositivo na sua mente, né? Por exemplo, se você assiste um vídeo em que a pessoa aparece vestida, e ela, para te causar excitação, se despe. Então, quando você vê o corpo de alguma adolescente, você na mente, Imagina se você ela não tirando. lutar contra aquilo, e tem que lutar mesmo, Sim. mas a pessoa que já viu várias vezes, ela está impregnada. Estou falando de viciados, né? Porque vicia, o caminho é do vício. Porque aí é que está a questão. O objetivo da pornografia é tornar a pessoa um consumidor. Sim. Pra dar Esse é o dinheiro. objetivo da indústria pornográfica. Pra gerar dinheirinhos. No 2005, a indústria pornográfica mexia 95 bilhões de dólares. Quanto, no quanto, mundo. quanto? 95 bilhões. Estou falando do ano 2005, gente. Não tinha smartphones, não tinha Uia. Instagram, não tinha os sites de fácil acesso. Era muito mais restringido. Pense agora quanto dinheiro. E o pior disso Ava. é que nem sempre é somente pessoas que estão dispostas a fazer isso. Não. Atrás da pornografia tem um monte de problemas de distribuição e trata de crianças, tráfico de crianças, sequestram crianças, sequestram mulheres, são expostas a isso, maltratadas para isso. Gente, vocês não têm uma ideia horrível que é o mercado atrás da pornografia. Eu gostaria de dizer... Peraí, então o cara que acha que não tá fazendo nada de ruim Nada pra de mal. ninguém, Eu gostaria esse de cara dizer, tá fazendo coisa de ruim. Eu gostaria de dizer que se você não leu, leia o livro Para o que Serve Deus, de Philip Yancey. Já é um livro antigo, né? O Phil Yancey é um jornalista
mas ele, nesse livro, tem um capítulo em que ele trata sobre prostituição. E ele trata com prostitutas, de verdade. Ele foi entrevistá-las, ele é cristão, é muito amigo do Exército de Salvação, tem participado de conferências nossas, né? Tem falado para o nosso pessoal. E ele diz assim, que a menina, quando é nova, carne nova, que se chama no mercado pornográfico ou de prostituição, ela é tratada como uma princesa. Só que assim, vai passando o tempo, chegam outras princesas. Então o quarto de luxo que era dela, os clientes preferenciais que pagavam ouro, literalmente anéis, colares, davam gorjeta de milhares de dólares, porque ela valia ouro, ela vai se tornando sucata, ela vai sendo sucateada. E as gravações e os programas dela vão sendo cada vez mais degradantes e cada vez mais humilhantes, né? Ao ponto de ela ter que gravar depois cenas de violência que não necessariamente ela quer. Então é uma violência verdadeira, ela está sendo violentada. Agora, o que a Beck disse é muito sério. Quem acha que ao consumir pornografia não está fazendo mal, eu quero dizer que é uma grande mentira. Porque, na verdade, está alimentando uma indústria mundial de tráfico de pessoas, de exploração de pessoas, né? Muita gente se satisfaz com os canais gratuitos. Os canais pagos vão ter gravações, material exclusivo. Sim. E aí é que a gente entra num campo muito perigoso, sim, tá? Que inclui o que no Brasil é ilegal e em outros lugares não é, que é a pornografia infantil, o tráfico de crianças, de adolescentes, tá? Então o negócio é muito pesado, mexe com máfias internacionais, tá? Assassinos, raptores, tá bom? Então quem acha que pornografia é um negócio assim, que não faz mal pra ninguém, é uma mentira. E eu repito, isso é mentira e você está alimentando essa indústria. De fato, agora a produção está me dizendo, um beijo para nossa produção, gente. Pô, produção, para produção, uma buzinada para produção. Gente, muito no bem. ano 2013, se fizeram de novamente essas pesquisas e a indústria pornográfica mexia já. 2013, gente, estamos falando muito tempo atrás já. 8 anos atrás. 443 bilhões de dólares no ano só por pornografia. E que diz Facebook começou ano 2008, 2009, 2010. Instagram 2 anos depois. Quer dizer que smartphones, a mesma quantidade de acessos que a gente tem agora, não. Então pense a quantidade de dinheiro que você está ajudando a mexer em troca de comprar vidas que talvez você não conhece. Você, inclusive, se você pode inclusive pensar, mas gente, porque vocês são cristãos, deixa eu lhe dizer não. Tem muitas instituições no redor do mundo que não são cristãs, que são centros de ajuda, de tratamento para pessoas que são adictas a pornografia. Tem pessoas que são adictas... Tipo Alcoólicos Anônimos, mas para pessoa viciada em pornô. Inclusive existe um tratamento que eles têm um caderno e eles têm que ir contabilizando os dias que eles não assistem pornografia, que eles não sentem vontade, tem que tomar remédio. Gente, galera, é igual que uma droga. Por que se torna assim? Porque as pessoas se deram conta que as pessoas ficam depressivas. Por que ficam depressivas? Porque a pornografia produz em nosso corpo a dopamina. Que é o hormônio da felicidade, né? Exato, o hormônio, então, é o hormônio do chocolate. Hoje a produção trouxe chocolate, então vou comer um chocolate aqui. Então, gente, assim... Cadê o meu cor-de-rosa? Vou encher meu corpo de dopamina. Gente, assim, temos tanta dopamina no corpo exposta pela pornografia, nosso corpo se satura tanto que quando a gente cria de jeito natural dopamina, por exemplo, tendo um encontro com nossos amigos, passando tempo com nossa família, com a namorada assistindo filme, produzindo sensações boas. Música já não existe mais. É por isso que talvez você que nos esteja ouvindo, você se sente
sente que as coisas já não têm mais sentido. Talvez você não curte do mesmo jeito sair com seus colegas no cinema, sair com seus amigos no cinema. Talvez você não curte do mesmo jeito se sentar, comer com sua família, estar com seus irmãos. Então, você o que faz é estragar os momentos felizes. Exatamente. Não estrague, gente. Não façam coisas que vocês Até não querem. felicidade Deixem demais todos tem limite. Exatamente. Agora, o que eu acho que é interessante no que a Beck está dizendo é que o corpo vai se satisfazer com níveis cada vez maiores de excitação. De fato, tem um Então, testemunho. aquele tipo de material que a pessoa usa no começo, que atraía e que causava aquela sensação de prazer, já não serve mais. Esse é o perigo, né? Então torna vício. De fato, tem um testemunho de um cara que não é cristão, tá, gente? Vamos deixar o vídeo aqui embaixo também como apoio, é do TED Talks. O menino fala totalmente de como a pornografia quase matou ele. E ele teve que ir a um centro de reabilitação para pessoas totalmente obcecadas em pornografia. E ele fala que ele chegou a um momento na sua vida onde ele, no momento de assistir pornografia, chorava de dor. Porque ele já achava que estava sendo monstruoso aquele que ele estava vendo. E era seu mesmo. corpo obrigava ele a tomar isso. Então, gente, assim, não é à toa que a gente fala, o cara não é cristão. O cara, de fato, é um desenhador, eu acho. E ele explica muito bem, além da nossa conversa. Vamos deixar o vídeo aqui. Deem clique e curtam. O link vai estar em algum lugar da descrição que eu não sei onde está. Ah, sim, gente, vai estar, mas vai estar. Não Mas sei vai se aqui estar. Embaixo, mas Se vai estar. Se não estiver, aí Vai estar. procura. Mas aí lembra Aí de você uma procura. coisa, tá? Só lembrando que no mundo, a estatística diz que são 4 milhões de pessoas que estão trabalhando hoje como escravos. Né? Pelo menos 4 milhões. E por ano é 1 milhão de pessoas que são traficadas. Ou seja, Eles vão trabalhar como empregados, né? Escravos, né? Trabalhos forçados em situações que ele fica devendo mais do que ele recebe. Mas um percentual muito sensível, infelizmente, é de gente que é traficada para o mercado sexual, tá? pois é. Inclusive tem sites dentro da Deep Web, onde tem caras com muito dinheiro que tem catálogos de meninas. E eles podem escolher, assim, eu quero uma menina de 8 a 10 anos, baixinha, que tenha rasgo, que tenha fisionomia asiática, nananá. E eles conseguem. Eles compram pra como eles, se fosse de mercadoria, qualquer tá? local. Então, nós Eles conseguem estamos pros falando caras. desde aquela pornografia leve, que está na propaganda da mídia brasileira, é uma infelicidade isso, tá bom? Até as consequências mais desastrosas. Mais graves. Tá? Agora, Major, fala uma coisa. Aí o nosso ouvinte tá ouvindo aqui. E ele falou, tá, beleza, eles disseram tudo isso e eu continuo achando que não é pecado. Pra mim não é, eu não tô tirando pedaço, isso aí são consequências, são os outros que estão fazendo essas coisas aí. O que o senhor disse pra esse camarada? Bom, eu acho que Jesus é muito claro que aquele que olha com malícia, com desejo sexual, desejo de se satisfazer sexualmente para uma mulher, esse já cometeu adultério. E a mulher, se fizer pro homem, dá no mesmo. Dá no mesmo, Ok. tá? Então eu creio que eu não preciso comentar muito. Ok, beleza. Agora, e pro cara que tá ouvindo, daqueles 3 amigos, sabe? Aquele que é o viciado, o safadinho? Então, o safadinho, ele tá ouvindo e ele falou assim, cara, eu sou um viciado. Major, me ajuda, eu sou um viciado. O que eu faço para me libertar desse vício? Bom, então eu já fui um safadinho, né? Porque eu também entrei nesse mundo, né? Tá certo? E acho que me ajudou muito quando eu confessei, Confessar ajuda. tá? Eu confessei. Mas olha a quem você vai confessar. Fala, Deus. Eu confessei para a minha noiva. Foi um encontro, foi um retiro de carnaval. Foi uma visitação de Deus. Deus nos visitou mesmo naquele retiro. E depois que acabou tudo,
eu fui conversar com a minha noiva, minha futura esposa. Uhum. E eu não confessei só isso. Eu sempre faço, e quem faz curso de casamento comigo sabe disso, Ah, eu sei. que eu faço... Eu sei! Você sabe, né? Eu casei você, né? Você me casou, primo! Então, eu sempre digo assim, o marido precisa fazer um dossiê da sua vida Uhum. e vai escrever num caderno. Ninguém pode ver o caderno. Ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém. Nem o tio, nem E o a irmão, nem o amigo, nem esposa ninguém. vai fazer um dossiê também com tudo aquilo que é significativo na sua vida. Inclusive, seus pecados. Uhum. Tudo. Porque a pessoa que vai casar tem que saber com quem está se casando. Até os podres. Até os podres, com certeza. Se ficou com alguém, se engravidou alguém, se mandou abortar alguém. Se é tem viciado que em saber pornografia. Tudo. Ok. Então o Espírito de Deus me conduziu naquela noite. O pessoal ficou lá, né? Era uma casa muito grande, então a gente tinha privacidade suficiente no quintal, na beira da piscina ali. A gente não estava nem com roupa de banho, nem na piscina. A gente estava com roupa comum, sentados em privacidade, e eu pude dizer para ela, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, sabe? E eu acho que começa por aí. Começa com a confissão. Se a pessoa chegou àqueles níveis graves de vício, ela tem que procurar realmente assistência num tipo de hospital universitário, recomendo, né? Com psiquiatria, mas eu acho que uma boa parte dos nossos ouvintes ainda não chegou nesse extremo, né? Tá bom? Ok? Agora, enquanto a produção vai dando aqui algumas coisas pro Major Nelson analisar, só assim, tem cura, Major? Tem cura? Olha, eu acredito que Jesus Cura tudo. cura tudo, né? Ele Amém. nos resgatou, é o que a Bíblia diz. Amém. Agora, essa semana foi a semana do Dia das Mulheres. Sim, já ouvi. E a gente fala assim, né, que quando Jesus resgatou o homem e a mulher para eles se tornarem o que Deus quer, Certo. né? Então, o objetivo de Jesus na nossa vida é nos tornar o homem e a mulher que ele deseja. Certo. A gente continua orando, perdoa as nossas dívidas, Sim. assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas na caminhada com Jesus, o objetivo dele é essa restauração. Certo. Bom, gente, eu tenho uma má notícia pra vocês. Acabou o tempo? Não, não é nem o tempo, não. O tempo ainda tem. Calma. Olha o Não, coração. olha, eu tô falando demais. Não, quem tá falando demais? Para com isso, pô. Tá falando o que tem que falar. A molecada tem que ouvir. Mas assim, realmente a gente tá indo pro final do programa, né? A gente tá indo pro final do programa. Agora, a gente vai lá pras considerações finais, né? Major Nelson, o senhor toma uma aguinha, né? Descansa a voz um pouquinho. Tá? Come um chocolate aí de morango, que tava muito bom. Não tem mais, vocês comeram tudo. Produção! Nem Ô, de produção. chocolate tem mais. Vixe! Então, o senhor toma alguma coisa, um suquinho, um café. Tá? Enquanto isso, a gente vai indo para as considerações finais. E aí eu vou começar aqui com o Pedro. Pedro, agora... Hoje vocês nem brincaram, cara. Não, Peraí. peraí. Ó, O vocês assunto dois hoje estão é de sério. castigo, hoje vocês estão muito sérios. Quem Não. brincou mais fui eu. Não, o assunto hoje é sério e várias pessoas passam por isso. Né? E ainda mais os nossos jovens, que eles estão naquele período de se conhecer. Certo. E muitas vezes um coleguinha fala, pá, eu já fiz. E tu fez? Aí você fica com a vergonha de ser um virgão. Não, já fiz, já. E faça bagunça. Então a gente tentou aqui, mas o papo é bem cascudo esse. É doído. É doído. E pelo menos pela minha parte, não sei pela parte do tiozinho, porque já que ele me chama de tiozão, ele é o tiozinho, Ó, uma buzina! né? Ele até esqueceu de buzinar. E assim, a gente volta a repetir, nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Se precisar, se tiver algum problema, ou chama inbox, faz qualquer coisa. Não precisa se expor, chama a gente de uma forma confidencial. A nossa equipe aqui, a produção principalmente, tá aqui para pegar
o seu contato, pra gente poder entrar em contato contigo, conversar e te ajudar. É pra ajudar. Sim, nós estamos aqui fazendo esse trabalho para vocês. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, como já foi falado, tem cura e você pode ser liberto. Ô, glória. Matheus. Eu acho que exatamente o que já foi falado aqui, né? Foi falado bastante. E acrescentar alguma coisa a mais é difícil. Vai, tiozinho. Eu acredito que sim, né? O propósito da gente fazer esse podcast, tanto que a gente nem brincou muito, eu e o Pedro, né? O tiozão aqui de presente. Mas a questão é exatamente essa. A gente está aqui para ajudar e o intuito de convidar as pessoas que a gente entrevista é para mostrar uma forma que às vezes a gente não enxerga daquele determinado assunto, né? Então por isso que a gente faz um rodízio de pessoas. Obviamente se as pessoas já recebem o tema antes, né? E a gente procura saber, ficar dentro desse tema para a gente poder, de uma forma, ajudar vocês, né? Eu acredito aqui que todos também, o que o Major falou, a gente já deve ter passado por alguma coisa. Eu já passei por alguma coisa desse tipo, né? E quem passa sabe o que é que o Major falou hoje, né? De repente pode se atrapalhar no seu relacionamento mais tarde com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Ou a esposa, né? Com o marido também. Exatamente. Por ela. Entende? Então, a gente tomar cuidado realmente no que a gente está vendo, ouvindo, né? E a gente pode ver na palavra de Deus que diz naquela passagem, né? Tudo posso, mas nem tudo é lícito, né? Nem então tudo quer dizer, me convém, não me tudo deixarei te convém. dominar por nada. Exatamente, né? Falou tudo, Matheus. E falar os dados que a Beck trouxe aqui para nós, que se você achar que você está olhando um sitezinho, ou uma foto, ou um videozinho que não tem nada a ver, tem uma máquina enorme por trás disso, que foi levantado aqui, que a gente falou, que também lucra, ou, né, escraviza muitas pessoas por causa disso. Lucra então, com o sofrimento dos outros. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes é uma coisinha que a gente acha que é tão pequenininha, só que a gente acarreta uma locomotiva toda, né? Então, acho que era mais ou menos isso. Becky. Então, galera, assim, importante vocês lembrarem, se vocês precisam de ajuda, falem. Falem com uma pessoa de extrema confiança. É muito importante vocês entregarem isso para Deus. Cada dia que passar, a gente tem certeza que Deus ajuda em tudo. Deus ouve os pastores, mas Deus também está para ouvir vocês. Amém. Outra coisa verdade. é muito importante também, não façam as coisas baixo pressão nenhuma. Se os coleguinhas da escola estão assistindo, se as coleguinhas também, se o cara mais top e legal do curso faz as coisas, vocês não têm por que fazer. Vocês não têm por que se sentir obrigados. Sejam vocês, mas vem aqueles que possam conscientizar os outros da máquina enorme que existe atrás de tudo isso. E lembrem-se, gente, pornografia é filme. E tudo que é no filme é ficção. Não existe do mesmo jeito que vocês estão pensando que existe no filme, é na vida real, não é. Daquele fato, gente, não é. Outra coisa assim, eu não vou assistir mais pornografia, vou mandar nudes. Não mande nudes, porque você está fazendo pornografia... Hashtag sem nudes. Porque você está fazendo pornografia de graça, com teu próprio corpo, que é pior ainda. Então, não faça. Gente, se amem, se respeitem, cuidem do seu corpo e sejam felizes. Um abraço e um beijo pra vocês. Até a próxima vez. Major Nelson, suas considerações finais pra gente? Olha, eu acho que a gente tem que encarar a pornografia como uma realidade, primeira coisa. Então a gente tem que aprender desde cedo a trabalhar com a mentalidade dos nossos filhos para prevenir esse tipo de escravidão, né? Então a gente tem que falar abertamente. Talvez a gente não use linguagem sexual, mas a gente tem que saber falar abertamente com os nossos filhos, desde pequenos, sobre isso. Para prevenir abuso e para prevenir também que essa exposição que eles vão encarar, e os pegue desprevenidos. Então,
se a gente já tem crianças com 11, 10, 9 anos até, já expostos e a gente descobre, não adianta dar bronca, tá? Uhum. Você tem que trabalhar, né? Sempre A conversa. gente fez aqui um programa que eu estou imaginando o pessoal aí, a galera de 15, 16 anos para um pouquinho mais, até, né, até um pouco menos, né? Mas é assim, a gente precisa expor. Não adianta querer dar bronca e proibir e dizer que isso é pecado e que vai levar para o inferno. Né? Não é assim que se trata da coisa. Agora, aquele que já está um pouco mais viciado, realmente, esse aí eu digo, procure alguém de sua confiança, né? Fale com essa pessoa. E como o Matheus estava me mostrando, tem algumas associações como do Alcoólicos Anônimos, que são dedicadas também a viciados em sexo, tá bom? Né? Aí eles trabalham não só com pornografia, mas com outras modalidades que a gente não tem tempo para falar hoje aqui, né? E nem é da minha área, né? Talvez alguém na área de psiquiatria pudesse ser convidado para ajudar a gente aqui, uma hora dessas, né? Tá bom? Tá ok. Mas é o seguinte, a gente é muito vulnerável, sabe? Ninguém é perfeito. Uhum. E a gente não pode ficar julgando a outra pessoa que caiu na pornografia, porque é um dedo lá apontando pro camarada, E mas três são três para apontando pra nós. gente. Tá? vai ver. Todo mundo tem sua fraqueza, então não entendam aqui como a gente está descendo a lenha, batendo em alguém, tá? Aqui está falando alguém que foi exposto a isso, então eu falo com a dor de quem sofreu e vivenciou isso, tá? E de quem gostaria que você fosse sacado, tirado, liberto desse emaranhado, Amém. antes que cause mais danos do que já está causando. Bom, pessoal, é isso. O assunto eu falei que pesava mais que eu. Assunto pesado. A gente vai ficar por aqui, tá? Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Abraço do Pedro, Tchau, tchau. do Matheus, Até a próxima! da Beck, Abraço, chicos! do Major Nelson. Deus abençoe vocês! Eu sou o Lucas. Um grande abraço e fica com Deus.